Olá pessoal, estamos iniciando mais um SaúdeCast SP da Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo. Meu nome é Douglas Pires e hoje nós vamos conversar com Sheila Medeiros Silva. Ela é supervisora técnica de saúde de Lapa e Pinheiros. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você ter comparecido, ter vindo aqui participar com a gente, muito importante. O que é, na verdade, a supervisão técnica de saúde, né? E qual o papel de vocês no território Lapa Pinheiros? A supervisão técnica de saúde ela é uma unidade administrativa que é composta pelo supervisor e pela equipe técnica, que são os demais profissionais que trabalham lá na supervisão. O principal objetivo da supervisão ela é o elo de ligação entre a assistência, né, que são as unidades, e a Secretaria Municipal de Saúde, né? Tem a secretaria, a coordenadoria, então a supervisão Lapa Pinheiros ela está na coordenadoria Oeste, que tem duas supervisões, o Butantã e a Lapa Pinheiros. A supervisão é aquela que faz o contato direto com a assistência. Então, a gente recebe as orientações, né, os documentos norteadores daqui da secretaria, e a gente tem que entender esses documentos e transmitir isso para a unidade para que ela consiga executar na ponta, né, passar, fazer as ações para o munícipe. Então, a gente monitora, a gente apoia, a gente implementa, a gente avalia todas as ações que são realizadas de acordo com as diretrizes da secretaria. É um trabalho bem técnico mesmo, né? Bem técnico. Mas vocês chegam também a estar em contato com pacientes, alguma coisa assim, ou é uma parte mais documental mesmo? Não, com paciente muito pouco, né? A gente faz visita nas unidades e aí acaba conversando com o outro paciente se for necessário. Nosso contato é com o gerente da unidade, é com a equipe da unidade, a equipe técnica, né? O nosso intuito é orientar eles para todas as diretrizes que a gente tem, né? Todos os programas, para que ele faça esse papel que ele junto à população. Então, trabalho bem de ponte, né? Isso. De transmitir, né? Vocês fazem esse trabalho. Como que é a região ali, a Lapa Pinheiros, né? Quais são as peculiaridades? Quais são os principais desafios, digamos assim, desse território? O território da Lapa Pinheiros ele é um território bem extenso. Ele pega da Avenida Santo Amaro, a Paulista, e tem as marginais que fazem parte, Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. Então, a gente tem duas unidades do lado de lá do Rio, né, que faz divisa com a Norte, que é o BS Piauí e o BS Jaguara. A gente tem o lado da Sul, né? A gente faz divisa com a Sul, que são as unidades lá do Edite, Meninópolis, que estão lá perto da Avenida Santo Amaro. E tem as unidades que fazem divisa com o Centro também, que são as unidades que estão ali, o Geraldo Paula Souza, que é ali na Doutora Arnaldo. Então, a gente tem um território bem grande. A maioria da nossa população é idosos, né? A gente tem uma população de criança pequena, mas uma população de idoso muito grande. É um território que ele é considerado um território privilegiado da cidade, e é mesmo, né? A gente está numa região privilegiada, mas isso não significa que a gente não tenha bolsões de vulnerabilidade no nosso território. Então, a gente tem o DA Vila Leopoldina, a gente tem uma unidade de saúde lá, uma UBS, que ela é cercada por prédios de alto padrão, e que nas extremidades do território dela, a gente tem bolsões de vulnerabilidade. Então, apesar de estar numa região privilegiada, a gente tem esses contrastes que é da cidade, né? A gente está numa cidade enorme que tem isso mesmo. Acho que todo território tem seus desafios, né? Pequenos, grandes, enfim. Sheila, você disse que o território ele possui mais crianças, idosos, mas assim, quais são as outras características também dali? As características do território, assim, criança é um número muito pequeno, e idosos é um número bastante expressivo. E jovens e adolescentes também é um número pequeno, mas a gente tem uma população muito grande de trabalhadores. Então, a região ali da Paulista, a gente tem uma UBS que os moradores do território acessam pouco serviços de saúde, mas o trabalhador que está ali no entorno, ele acessa muito. Então, a gente tem uma população flutuante muito grande, né, no território da Lapa, diferente dos outros territórios que às vezes atendem mais os moradores do bairro, né? A gente tem unidades que a gente atende muito mais o trabalhador do que o morador. Então você vê que legal, são coisas, características que a gente nem imagina às vezes, né?
Realmente você deu um dado muito importante, que nessa região tem muitos trabalhadores por conta dos escritórios na Paulista, Sim. e também tem a área da CEAGESP, né, que você falou, tem os Sim. trabalhadores ali, que ali é um... Ali circula por dia 50 mil pessoas, né? Então, é óbvio que elas não acessam a unidade de saúde, as 50 mil pessoas, mas o que elas precisarem, né, desde uma vacina até ter um acidente ali de trabalho, eles vão procurar as unidades de saúde nossa, né? Então, é uma preocupação do nosso território esses trabalhadores, porque é uma população que é enorme, né, que a gente atende, mas a gente se preocupa como é que a gente vai atender essa pessoa que hoje está aqui, amanhã ela vai para um outro local, né, da longitudinalidade, do cuidado dela mesmo. É uma grande responsabilidade, né? É um dos desafios do nosso território. Quais são as iniciativas que vocês estão trabalhando no dia a dia? Quais são os projetos do território? Os projetos que a gente tem em andamento, agora a gente está tendo a construção de uma UBS, né? Que assim, a gente chama ela de UBS Sepetiba, mas na verdade ela é uma unidade que onde a UBS Pojuca vai ser transferida para lá. A UBS Pojuca ela é numa casa locada, bem pequena, e a UBS Sepetiba está sendo construída bem grande, né? Bem potente, e a gente está nessa expectativa da entrega dessa obra. A gente tem o Céu Lapa também, que está sendo construído ali na Rua Roma, então ele fica bem no coração da Lapa, ali é uma região bem de fácil acesso, que hoje ele divide um espaço lá no Geraldo Paula Souza, na Faculdade de Saúde Pública, pequeno, que a gente não consegue expandir. Então, a entrega do Céu vai ser muito importante para o nosso território, porque a gente vai conseguir expandir as especialidades odontológicas. Fora isso, a gente tem unidades que estão sendo reformadas, né, ainda, e a gente que é a cereja do bolo do nosso território, que é a reforma do Hospital Sorocabana. Então, o Hospital Sorocabana é uma coisa muito importante para o nosso território, que a gente queria muito que ele passasse, né, para o município, porque a gente não tem. Está ficando muito bonito. É um hospital que vai ter 255 leitos. Então, a expectativa dessa entrega desse hospital, assim, os munícipes estão eufóricos, né? E a gente também, porque vai ser um ganho para o nosso território. Eu cheguei a ir lá junto com o secretário para ver as obras, isso faz alguns meses, mas cada hora que a gente olha tá diferente, vai mudando, né? Tá bem acelerado, né? A gente ela está em funcionamento os equipamentos que a gente tem lá dentro, que é um desafio, mas mesmo assim a gente fica bastante feliz, porque a gente não precisou parar nenhum tipo de atendimento devido à obra. Sempre acontece uma intercorrência, mas ela é rapidamente corrigida, né? E a gente não precisou parar nenhum tipo de atendimento em decorrência dessa obra. Isso é um grande desafio, né? Muito. Reformar um hospital com ele funcionando. Sim. Né? E a gente tem o HD, né, que é lá também no mesmo espaço, que tem a parte clínica, que tem as consultas de especialidades, os exames. Então tem barulho, tem poeira, mas a gente continua atendendo e pouquíssimas queixas, né? Porque a população poderia estar reclamando, né? A gente mantém todos os cuidados, né? A gente tem feito todo um trabalho para que o serviço não pare e que seja feito da melhor maneira possível. Sheila, a atenção básica é a porta de entrada do SUS. Lá no território, né? Como é que vocês têm fortalecido isso? A gente tem no nosso território 16 unidades básicas de saúde. 2 delas são UBS integrada, né? Que tem a AMA. Eu estou na prefeitura há muitos anos e eu entrei numa época em que as unidades eram estruturas pequenas, era muito difícil fazer reforma, tinha um RH reduzido. Todas as nossas unidades estão reformadas, todas estão pintadas, estão bonitas, estão adequadas, tem profissional, um RH compatível. Em comparado ao que era, não tem comparação, né? Principalmente depois da pandemia, as unidades estão muito mais bonitas, e isso faz muita diferença para o profissional, né? A ambiência, ela interfere no atendimento do profissional. Todo mundo quer trabalhar num lugar bonito, num lugar que tenha condição de trabalho, né? A gente, para fortalecer essa atenção básica, a gente faz visita quadrimestral na unidade. A gente atende uma portaria da secretaria, que é a portaria 215, que pede que quadrimestralmente a gente visite as unidades de saúde e faça um checklist. Então, a gente vê desde estrutura física, equipamento, até processo de trabalho com esse checklist. Então, isso é uma coisa que já é dada, né, que a cada 4 meses a gente faz. E fora as outras visitas técnicas mesmo. Então, a gente tem equipe de saúde da mulher, vai lá e faz visitas pontuais para falar sobre isso, equipe da vigilância, a equipe de saúde do homem, de saúde da criança, de todas as linhas de cuidado, para a gente manter o processo de trabalho, né? Que é o mais difícil hoje na unidade, é você manter esse processo de trabalho estruturado. Porque, apesar
desse aporte de RH, quando as unidades passam para a administração do parceiro, ela tem uma alta rotatividade, né, de profissionais, diferente de quando era da administração direta, que o profissional é concursado e ele fica ali por muitos anos, né? E então um dos desafios é esse, para a gente fortalecer a atenção básica, é tentar manter esse processo de trabalho estruturado. Às vezes você treina, né, uma equipe, sei lá, 100 profissionais, você treina na testagem de um exame. Aí você fala, não, agora vai dar tudo certo, porque está todo mundo, né? Mas aí muda os profissionais, vem outros. Então, o nosso objetivo é esse fortalecimento na questão do processo de trabalho. Bacana. Agora, o que vocês têm feito ali para ampliar o vínculo com a comunidade? A ampliação do vínculo tem a ver com isso que eu falei agora, né? Porque a população precisa vincular com os pacientes e pelo nosso território ter essa característica de uma população que tem uma IDH mais alto, né? Uma população mais privilegiada, a gente tem territórios que eles não permitem o acesso da unidade. Então, o máximo que a unidade consegue falar é com o porteiro do prédio ou com o síndico. É o máximo. Então, é um desafio para as unidades mesmo, quando ela tem que fazer uma visita domiciliar. Às vezes, a gente precisa mandar um ofíciozinho, um memorando, sei lá, um documento, né, falando que é da saúde, que precisa, né, que para aceitar a entrada do profissional para fazer aquela visita. Mas das outras unidades que estão num território mais tranquilo, tem as visitas domiciliares, que já está preconizada pelo contrato, né, o contrato de gestão, e tem as consultas. Então, eles fazem muitas ações no território, né, faz ação de Novembro Azul, as ações de saúde da mulher, de Setembro Vermelho. Então, as datas comemorativas, que já são comuns, né, durante o ano inteiro, as unidades fazem essa aproximação nos espaços da comunidade. Então, a igreja, salão que tem na comunidade, escolas, para atender essa população que às vezes não acessa a unidade. Como é o dia a dia ali de vocês? A sua rotina, por exemplo, você chega, como que é o dia de trabalho? O que você faz? Na supervisão, o meu dia é bem tumultuado, né? Então, eu chego lá por volta de 8 horas da manhã e só saio de lá às 19, 20 horas. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro de olho no e-mail, vendo o que está vindo da secretaria, né? Quais são as demandas do dia e olhar para aquela demanda, tentar entender o que está sendo pedido para encaminhar para a unidade e fazer com que aquilo aconteça. Então, ou eu chego, ou eu estou envolvida com esses e-mails, né, recebendo esses e-mails e lendo o que está sendo pedido. Processo 6, né, porque tem os processos que a gente precisa ver e tem prazo para atender, e as visitas das unidades. Então, apesar de eu estar supervisora, eu gosto muito de visitar a unidade. Então, sempre que eu posso, eu me programo para ir fazer visita na unidade e ver o que está acontecendo lá. Acho que faz total diferença isso, né? E eu acho que é muito importante, eu gosto de ter essa relação próxima com os gerentes, saber o que está acontecendo, procurar ajudar da melhor maneira possível. Então, é basicamente isso. E as reuniões, né? A gente é chamado para reunião o tempo inteiro, discussão de casos. Então, a minha rotina é essa, né? Faz tempo que você está na secretaria? Quando você entrou? Eu entrei na prefeitura em 2002, então estou há 23 anos. Eu fiquei 16 anos na assistência, né? Trabalhei em unidade básica de saúde e depois eu vim para a supervisão. Então, na supervisão eu estou há quase 8 anos. Eu era uma técnica, né? Fiz parte da assessoria, então eu compunha com a enfermagem, fazia interlocução de laboratório, de MMH. E nos últimos 2 anos eu fazia o contrato de gestão lá na supervisão. E como supervisora, eu estou há uns 4 meses, mais ou menos, que é quando a anterior saiu e eu assumi. É recente, né? É recente. Sentiu muito impacto ou você já estava ali no dia a dia, integrada? Eu já estava, né? Eu ficava muito próxima dela e eu sou do mesmo território desde que eu entrei. Então, desde que eu entrei na prefeitura, eu sou da Lapa Pinheiros. Então, o território eu conheço bastante, né? Eu estou lá há muito tempo. Então, eu não senti muito esse impacto. É claro que é uma responsabilidade muito maior, né? Eu estava muito próxima da supervisora anterior, mas a responsabilidade era menor. Mas eu não senti muita diferença, acho que por estar ali muito próximo dela. Isso é bom, né? Até mesmo para todo o fluxo, até mesmo para quem está na ponta, né? Pro paciente, digamos assim, claro, né?
Quais são os aprendizados, assim, se você fosse enumerar, o que você aprendeu durante todo esse tempo? Aliás, você está nesse território sempre ali, né, há muito tempo. O que você aprendeu de estar ali trabalhando? Eu acho que para você ser supervisor, você tem que ter passado na assistência. Não tem como você ser um supervisor sem você ter vivido aquela assistência. Eu acho que isso faz muita diferença. Às vezes a gente recebe uma demanda, né, a secretaria manda uma demanda. Eu vou te dar um exemplo da epidemia de dengue do ano passado, por exemplo. As unidades, as equipes, elas sabem o que elas têm que fazer quando chega um paciente sintomático, né, com sintomas de dengue. Ela sabe que ela tem que ver sinais vitais, ter prova do laço, né, colher um hemograma, hidratar o paciente. Isso é muito claro para as equipes, tanto a equipe de enfermagem como a equipe médica. Mas, quando os casos começam a aumentar, a gente vai vendo que existem problemas ali que precisam ser solucionados. Que se a gente não corrigir aqueles problemas, a gente não vai conseguir dar conta daquela porta que está chegando. Porque os casos foram aumentando e a gente foi percebendo que um grande gargalo dos atendimentos de dengue era o resultado de exame, a demora do resultado de exame. Então, o ano passado, a secretaria colocou uma tenda nas unidades de urgência e emergência, ela colocou point of care, que aí o resultado do exame saía muito rápido e a gente conseguia dar uma conduta mais assertiva para o paciente. Se a gente que está lá na supervisão não tiver esse olhar de que aquilo que a gente está pedindo para a ponta não vai ser possível fazer, se a gente não tiver essa correção desse meio do caminho, a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai ter pressão de porta, porque os casos de urgência e emergência continuam chegando e os casos de dengue estão só aumentando. Então, às vezes, a pessoa que não teve essa vivência lá da ponta, ela está atrás de um computador e, olha, tem que fazer, né? O protocolo é esse, tem que ser atendido. Mas nem sempre dá para ser atendido, né? Existe a realidade, a expectativa e a realidade. Então, acho que ter passado pela ponta, para mim, foi um aprendizado assim, enorme. Eu falo sempre que eu sou 100% assistência, porque eu saí da assistência, mas eu continuo nela, né? Mesmo na gestão, eu trabalhei um período de gestão e assistência, né, em outro local. Então, eu acho que de maior aprendizado para mim é isso. Acho que hoje eu consigo fazer uma gestão mais tranquila por ter passado na ponta e entender a dificuldade de quem está lá executando para que o produto final, que é o atendimento ao munícipe, seja de qualidade. Isso é bem importante, né? Ter passado Muito, por isso. muito. É que nem você estava falando e eu pensei, você sabe a teoria e a prática, né? Por conta dessa sua vivência, você exerce essa função de supervisora tem muita confiança no que você está fazendo. Por causa dessa vivência, né? Sim, acho que é claro que a gente não sabe tudo, claro, né, não viveu tudo, mas aquilo que a gente vai vendo que não vai dar para ser, né, conforme a gente espera. A gente precisa fazer ajustes ali no meio do caminho para a gente poder atingir lá na frente. As supervisões, elas se falam com as outras regiões da cidade? Contato com as outras regiões, a gente tem esporadicamente em reuniões em comum, né? Agora, com o supervisor do Butantã, que faz parte da mesma coordenadoria que eu estou, da Oeste, aí a gente se fala, a gente se conversa e temos reuniões em comum com a coordenadora. Mas com os outros territórios, não. Até mesmo porque, né, cada um tem o seu pedaço ali para tomar conta e são bem diferentes, né? Na Coordenadoria Oeste tem as duas supervisões e a supervisão da Lapa é totalmente diferente da supervisão do Butantã, apesar de estar na mesma coordenadoria. Então, com os outros, a gente tem um contato muito esporádico, assim. Sheila, a gente está quase terminando já. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para os trabalhadores da saúde que atuam lá no território. Os trabalhadores, eu sou suspeita para falar, né? Eu só tenho a agradecer. A gente tem um território muito potente, com profissionais muito bons, muito capacitados. São unidades que se respondem à expectativa da gente, então tudo que a gente pede, na medida do possível, eles atendem. Então eu tenho muito orgulho deles, né? A gente recebeu a premiação esse ano, o selo ouro da sífilis, a gente tem muito orgulho disso. Um território que eu tenho muito prazer em trabalhar lá, apesar da responsabilidade. Eu me sinto privilegiada de estar nesse território e eu só tenho a agradecer às equipes, tanto a equipe que trabalha comigo, né? A equipe da supervisão técnica, a equipe das unidades, né, todos os trabalhadores da unidade e o parceiro do nosso território é a Associação Saúde da Família, e é uma parceria bacana, a gente tem o mesmo pensamento, a gente atua junto no território, então um agradecimento para todos eles. Eu percebo que você fala com muito orgulho. Muito orgulho, eu tenho muito orgulho desse território. Tudo bem que eu fiquei lá, né, a minha vida é uma vida, 23 anos é uma vida nesse território,
Mas é um lugar que eu gosto. Então, assim, acho que se alguém falasse, ó, você vai precisar ir para um outro território, eu ficaria muito triste. Porque é um local que eu tô apropriada, né? Que eu tô ali há muito tempo e conheço os equipamentos, né? Então, é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Eu me sinto bem realizada trabalhando ali. Quero agradecer a sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente conversou com a Sheila Medeiros Silva, que ela é supervisora técnica de saúde da Lapa Pinheiros. Nós vamos ficando por aqui e não esqueça de deixar o seu comentário e curtir o nosso vídeo. E até a próxima!